Estamos na jornada dos hábitos, esta é a 9ª semana. Hoje vamos falar sobre um tema poderoso que é sobre autorresponsabilidade. Eu sou o Fabiano, estou guiando você nessa jornada, já estamos chegando quase na metade da nossa jornada e realmente eu acredito que tem sido transformador para você. Hoje vamos falar um pouco sobre as leis da autorresponsabilidade. São 6 leis, mas especificamente vamos trabalhar as primeiras 3 leis e na semana que vem vamos trabalhar então com as outras 3 leis que faltarem. Vamos então entender quais são essas 6 leis da autorresponsabilidade, começando pelas primeiras 3 leis. Vamos aprender então. Vamos começar então com uma pergunta. Quem que é o responsável pelos seus resultados? E para que fique de maneira prática, vamos aqui resumir resultados para tudo aquilo que acontece na sua vida, quer seja bom ou quer seja mal. O resultado, tudo aquilo que eu quero que aconteça, está nas minhas mãos tomar a decisão, criar oportunidades ou gerar situações que vão fazer com que as minhas ações gerem resultados positivos. Então é exatamente isso que nós vamos trabalhar hoje, o poder da autorresponsabilidade. Esse é o título da nossa aula de hoje. E é claro, eu vou fazer uso aqui das 6 leis da autorresponsabilidade que o Dr. Paulo Vieira traz no livro dele, O Poder da Autorresponsabilidade. O que eu vou trazer para vocês aqui é a parte prática, é aquilo que você pode já colocar em prática já hoje. Mas é claro, se você quer ampliar, se você quer entender muito mais de como que a autorresponsabilidade impacta na sua vida, nas coisas que acontecem na sua vida, eu recomendo a leitura desse material. Neste vídeo, então, vamos trabalhar 3 leis, são 6 leis. Vamos trabalhar 3 leis nesse vídeo e depois, no próximo vídeo da semana que vem, vamos trabalhar mais 3 leis. E eu espero realmente que o conjunto desses 2 vídeos seja realmente potencializador para a formação de novos hábitos. Principalmente formar esses 6 hábitos que nós vamos trabalhar em formato de leis. A primeira lei, então, que o Paulo Vieira traz no livro é a lei da crítica, ou seja, se é para criticar, cale-se. Qual que é o significado da crítica? Para que a gente possa deixar mais prático. A crítica é expressar um julgamento negativo sobre alguém ou algo, muitas vezes sem propor uma solução. E o que acontece aqui é que algumas pessoas, de maneira até bondosa, com boas intenções, elas falam assim, olha, vou fazer uma crítica construtiva. E a crítica, por natureza, ela já está inclinada em assuntos ou temas negativos. Por quê? Para você criticar, você vai precisar avaliar, analisar, verificar e muitas vezes focar naquilo que precisa ser melhorado. E a maneira que muitas pessoas têm de trazer a melhoria é justamente criticando, quando na verdade o objetivo seria trazendo soluções. Ou seja, eu não vou deixar de me manifestar, falar, observar, verificar, analisar aquilo que precisa ser melhorado. Mas em vez de trazer o assunto como uma crítica, eu vou trazer ele então de uma maneira mais positiva, como uma solução. Vou trazer aqui um exemplo, né, um exemplo prático. Colegas estão criticando, aqui na verdade está escrito reclamando, mas considere ali criticando, sem nada construtivo. As pessoas estão só trazendo problemas, trazendo situações, trazendo atitudes, comportamentos que aconteceu de forma crítica. E no exercício dessa semana você vai encontrar ali pelo menos 10 maneiras, 10 expressões que expressam exatamente a crítica. Agora, qual que seria a atitude de uma pessoa que quer ser autorresponsável? Em vez de ela se juntar à crítica e fazer novas críticas ou concordar com a crítica, ela simplesmente não se junta à crítica, ela se afasta. E uma das técnicas é você aplicar o silêncio. Por isso que a primeira lei é, se é para criticar, cale-se. Por quê? Propósito, o silêncio consciente é mais poderoso do que um comentário vazio. Até porque as críticas, na maioria das vezes, elas não resolvem o problema. Pelo contrário, elas trazem sentimentos negativos para a pessoa que está sendo criticada e também geram sentimentos negativos na pessoa que está criticando. Então a primeira lei é justamente essa. Se for para criticar, cale-se. Vamos então para a segunda lei. A segunda lei, ela está até muito parecida com a primeira, que é a questão da crítica, mas ela tem um elemento diferente. Então é a questão da reclamação. Se for para reclamar, dê sugestão. Na primeira, se for para criticar, ache uma solução. Ou cale-se. Na grande maioria das vezes, a gente precisa ficar calado, quieto. Na segunda, se for para reclamar, dê uma sugestão. Vamos aqui para o conceito de reclamação. Reclamação é apontar um problema ou insatisfação, normalmente de forma repetitiva, sem iniciativa de mudança. A pessoa está sempre reclamando o que poderia ser melhorado, reclamando do tempo, reclamando das pessoas, reclamando do ambiente, reclamando do salário, reclamando da política, reclamando de religião, reclamando de várias coisas. E isso traz uma questão que é a insatisfação. E a insatisfação ela vai gerar comportamentos que são negativos. Quando a pessoa está no campo da reclamação e da insatisfação, ela não produz, ela não age, ela não consegue enxergar coisas boas, mesmo em situações ruins, ela não consegue extrair o melhor, mesmo quando muitas vezes a situação não é tão favorável. Então, reclamar não é positivo. Olha só um exemplo prático, né, de como que a reclamação acaba atrapalhando. Então, olha só a situação.
Está difícil de acordar cedo para caminhar. Em vez de reclamar que está difícil de acordar cedo, faça algumas perguntas. Uma delas seria o que posso ajustar dentro do meu horário, dentro da maneira da rotina que eu tenho, para que eu consiga acordar de manhã, acordar mais cedo e consiga caminhar. O que então você pode fazer? Que aí tem atitude, né? Não é só perguntar, mas também é agir. Então, talvez dormir mais cedo, 20 minutos, 10 minutos, meia hora antes, e deixar a roupa pronta. Ou talvez, como na aula na semana passada nós falamos sobre a sinergia, convidar um amigo. E o propósito é, justamente, por que tem que trazer uma sugestão? Por que não ficar no campo da reclamação, da inércia? Agir com essa sugestão. Porque a reclamação ela não constrói hábitos. Pelo contrário, a sugestão é que constrói hábitos. A sugestão ela traz solução. E isso sim, realmente acaba ajudando. Terceira lei. Se é para buscar culpados, busque solução. Veja que a solução ela vai aparecer nessas três primeiras leis. Se é para criticar, cale-se. Mas se você quer realmente contribuir, não critique, traga uma solução. Na segunda, se é para reclamar, dê sugestões. Dentro desse campo da sugestão, você vai trazer uma solução para aquele problema que você está reclamando. E agora, novamente, se for para buscar culpados, ou seja, quem é a culpa? A culpa não é minha, a culpa é do governo, a culpa é do patrão, a culpa é do vizinho, a culpa é do filho, da esposa, do esposo. De quem é a culpa? Se você assume essa culpa, que você é o principal responsável por seus resultados, automaticamente você não vai buscar um culpado. Mas, em vez de buscar culpados para situações que acontecem, busque solução. Vamos agora então para a parte prática aqui, de uma situação corriqueira. Você não leu porque o dia foi corrido. A grande maioria das pessoas tem esse costume de, quando não conseguem alcançar alguma coisa, não conseguem cumprir a agenda, sempre utilizam a expressão que foi muito corrido, tem muita atividade, não está dando tempo. Sempre a questão da falta do tempo. Bom, essa é uma situação. Então, qual que é a atitude que deveria ter? Em vez de culpar o trabalho, culpar o trânsito, culpar a família, porque se você teve um dia corrido, esse corrido foi baseado em alguma coisa. Trabalho, família, estudo, exercícios, qualquer coisa que ocupou aquele tempo. Agora, o que eu preciso fazer? Ação. Uma pergunta. O que eu posso fazer para ler, nem que seja 5 minutos amanhã? Começar pouco, começar devagar, mas manter a consistência, manter a rotina, manter uma ação diária, onde você vai estar fazendo de maneira perseverante, persistente, de maneira proativa, fazendo o quê? Fazendo aquilo que você tinha se prontificado a fazer, mas não terceirizar a culpa. Por quê? Quando você cria essa mentalidade que você é o responsável, então, quando eu sou responsável, eu não terceirizo, eu não empurro a culpa, eu assumo, eu verifico qual é o ponto onde eu falhei e então eu trago sugestão, eu trago alternativas para a melhora. Então, essa mentalidade, ela transforma desejos em conquista. Mas dentro desse conceito, então, se é para buscar culpados, busque solução, seria praticamente a pessoa que procura alguém para responsabilizar por um problema em vez de buscar alternativas ou soluções. Note, nós trabalhamos as três primeiras leis e, se você for perceber, elas estão muito correlacionadas. Porque a crítica, a reclamação e a busca por culpados, ela leva para a quarta lei, ou seja, leva você para evitar e facilita você cumprir a quarta lei, que é o que nós vamos trabalhar na semana que vem. Então a gente vai trabalhar ainda a quarta, a quinta e a sexta lei. E você vai perceber que quando você coloca todas elas como uma maneira de hábito, formando, eliminando, analisando cada uma das ações, atitudes que você vem fazendo no dia a dia, você vai perceber que ao final, quando você cumpre essas 6 leis, você está sendo uma pessoa autorresponsável. E, portanto, chegamos ao fim dessa primeira semana, um vídeo mais curto, porque o objetivo, na verdade, não é tanto trazer muito conteúdo, mas que você foque nessas 3 primeiras leis e durante essa semana trabalhe ela. A questão da crítica, a questão da reclamação, a questão de você realmente analisar se não está terceirizando a culpa, se não está passando muitas das situações que acontecem na sua vida para outras pessoas. E é claro que essa terceirização da culpa, essa responsabilização para um terceiro, ela muitas vezes vai acontecer quando criticamos, quando reclamamos. Que você realmente tenha uma semana abençoada. Tem exercício nessa semana que você vai encontrar ali algumas expressões para facilitar essa compreensão. E na semana que vem vamos entrar um pouco mais profundo nessas outras 4 leis que faltam e você vai conseguir entender como ser uma pessoa autorresponsável. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.